No vídeo de hoje, nós vamos estudar permutação com repetição. Como nós vimos na aula passada, permutação nada mais é do que as formas que nós temos de ordenar um determinado grupo de elementos. Sendo que a diferença é que na aula passada nós vimos permutação simples. Isso é, não existe nenhum elemento repetido nesse grupo que nós vamos permutar. Na aula de hoje, nós vamos ver permutação com repetição. Qual a diferença? Nessa aula, nós vamos estudar grupos de elementos que possuem elementos repetidos para nós permutarmos. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei na aula passada foi a palavra luz, L-U-Z. Não tem nenhuma letra repetida nessa palavra luz. A gente estudou as diversas formas de ordenar essas letras da palavra. Hoje nós vamos estudar os anagramas, começar com o primeiro exemplo, os anagramas da palavra SOS. SOS, assim como luz, tem também 3 letras. E se você associar isso com o que a gente viu na aula passada, você vai dizer, poxa, SOS tem 3 letras, então 3 fatorial. 3 fatorial que é a permutação de 3 elementos, conjunto com 3 elementos. Mas não é bem assim, porque na palavra SOS nós temos letras repetidas. Tem esse S aqui, olha, que está repetido 2 vezes. E por que eu estou dando essa explicação e não jogo direto a fórmula para você? Se você, na hora da prova, esquecer a fórmula, não lembrar o que significa permutação, a palavra permutação, esquecer a fórmula, se você entender essa lógica aqui, você mata a questão. Mesmo que você não lembre a fórmula, não lembre o que significa a palavra permutação, até porque análise combinatória tem várias palavrinhas parecidas. A permutação, combinação com repetição, permutação simples, combinação com repetição, combinação simples, e assim vai. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui os anagramas da palavra SOS, porém eu vou diferenciar esse primeiro S desse segundo S com letras de cores diferentes para poder ficar claro para vocês. É uma diferenciação que não existe. Esses são elementos repetidos. Eu vou diferenciar para fazer uma comparação com a permutação simples. Primeiro anagrama que nós podemos fazer com a palavra SOS, olha, S, O, e o outro S eu vou botar verde. Segundo anagrama, eu vou inverter a posição dos S. Olha, S, O, S. Terceiro anagrama, eu vou começar com a letra O dessa vez. Olha, O, S, S. Agora, O, só trocar a posição dos S. Olha, S, S. Agora eu vou fazer começando com os 2 S em sequência. Olha, S, S, O. E aqui só trocar a posição dos S. Olha, S, S, O. Observa que aqui nós formamos 6 elementos, sendo que esses elementos em que só troca o S aqui das cores diferentes é um elemento só, porque esse S é o mesmo, é como se ele tivesse com a mesma cor. Desenhei diferente só para diferenciar. Então aqui, olha, nós temos um elemento só. Aqui um outro elemento, uma outra permutação, e aqui outro anagrama da palavra SOS. Então, na verdade, nós temos só 3. Então, pensa aqui comigo, se você for calcular as permutações de um conjunto com 3 elementos, seria simplesmente 3 fatorial, que é igual a 6. Porém, desses 3 elementos, existem elementos repetidos, e nós temos que corrigir esse fato de que existem elementos repetidos. E a forma que nós temos de corrigir é a seguinte: como existem 2 elementos repetidos, nós vamos dividir esse 3 fatorial por 2 fatorial. Então, 2 fatorial é o próprio 2, então aqui vai ficar 2, 6 dividido por 2, que é igual a 3. Bateu aqui a conta, olha, 1, 2, 3 elementos. E se houvessem mais elementos repetidos? Se tivessem 2 letras repetidas e uma outra letra diferente tivesse 3 repetidas. Então, você iria dividir por 2 fatorial e por 3 fatorial. Eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula da permutação com repetição. Isso vai ficar mais claro. A fórmula é a seguinte: aqui nós temos um P de permutação, e aqui embaixo, subscrito esse P, nós temos a letra N, que representa a quantidade de elementos que nós vamos permutar. Até aí, nenhuma novidade, nós vimos isso, inclusive se nós parássemos por aí, essa seria a fórmula da permutação simples, que nós vimos na aula passada. A diferença é que na permutação com repetição, nós temos que colocar em cima aqui a quantidade de elementos que se repetem. Aqui, essa primeira letra, a letra A, simboliza o primeiro elemento que se repete, quantos elementos se repetem. A letra B, se tiver mais de um elemento diferente que se repete, coloca aqui a quantidade de elementos que se repetem. Vamos supor, uma palavra que tem 2 letras A's, então eu vou colocar um 2 pequenininho aqui em cima, e nessa mesma palavra tem 3 letras R's.
Coloco um 3 pequenininho aqui em cima. E se houverem mais elementos que se repetem, eu vou colocando tudo aqui em cima. E a fórmula é essa daqui. N fatorial, que é a quantidade total de elementos do conjunto, dividido pelos elementos que se repetem, tudo com fatorial. Vou mostrar isso para vocês com esse exemplo aqui, para ficar claro, para não restar nenhuma dúvida. Olha só. Olhando assim o exercício, vendo o exemplo, fica mais fácil compreender. Quantos são os anagramas da palavra arranjo e da palavra araraquara? Vamos começar aqui pela palavra arranjo. Quantas letras tem a palavra arranjo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então vamos supor que você esqueceu a fórmula e vai fazer direto. Você pensa, pô, para permutar 7 elementos, eu faço simplesmente 7 fatorial. E para corrigir, eu divido pelos elementos repetidos. Ó, letra A repetida tem 1, 2. Então, eu divido por 2 fatorial. E divido também, se houverem mais elementos repetidos, eu tenho que analisar. Existem 2 letras R repetidas. Então, 2 fatorial aqui dos R's. Então, a conta é essa daqui. 7 fatorial, que divide 2 fatorial vezes 2 fatorial. Mas vamos fazer aqui o passo a passo direitinho com a fórmula, porque também é importante saber a fórmula. A fórmula é essa daqui, olha. P de 7, porque são 7 elementos. E aqui em cima a gente escreve o 2, porque são 2 letras A repetidas, e outro 2, porque são 2 letras R repetidas. Isso daqui é igual a 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Aqui embaixo, 2 fatorial, que divide, próprio 2 fatorial dá 2 mesmo, 2 vezes 1, 2. Então, nós já podemos cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Esse 2 a gente pode simplificar com esse 4, vai ficar um 2 aqui. Se você tem dificuldade com essas contas assim envolvendo fatoriais, tem uma aula dessa playlist que eu ensinei só sobre fatorial. Se eu não me engano, 2 aulas atrás. A aula antes de permutação simples. Dá uma conferida lá na aula. Inclusive, eu recomendo que assista todos os vídeos da playlist. Vamos fazer aqui a conta. Olha. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 2, 10. Então, aqui nós temos 42 vezes 10, que é 420. 420 vezes 3 vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, olha. 420 vezes 3. 0,612. 1.260. Então, existem 1.260 anagramas da palavra arranjo. E da palavra araraquara, quantos anagramas existem? Vamos ver aqui, vamos contar quantas letras tem. Mas antes, muito importante, se você está vendo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir, contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua ajuda, hein, gente? Bom, agora que você já se inscreveu, vamos lá. Araraquara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, vai ser uma permutação de 10 elementos. Quantos elementos repetidos? Vamos começar pela letra A. Na letra A nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras A repetidas. Tem mais alguma coisa repetida? Tem, letra R. 1, 2, 3 letras R repetidas. Tem mais alguma aqui? Não. Então, como que vai ficar a fórmula disso? 10 fatorial, que divide 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Fazendo essa conta, nós temos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é igual a 6. Já vou botar direto aqui o 6. Então, 5 fatorial a gente corta com 5 fatorial. Esse 6 a gente pode cortar com esse 6, só fazer essa continha agora. Olha. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, vamos fazer aqui, olha. 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Com 1, 50. Bom, 50 vezes 10, ficou faltando só o 10, é 5.040. Então, nós temos 5.040
e 40 anagramas da palavra Araraquara. Agora vamos fazer uma questão de concurso para você ver como que isso pode ser cobrado em um concurso público. Concurso do ano de 2021, concurso recente da banca Creative Group. Quantos anagramas é possível fazer com a palavra Jequitibá? Agora observa que as respostas não têm um número direto, uma quantidade direta. Tem aqui fórmulas, as fórmulas de permutação com repetição. Então vamos fazer essas fórmulas aqui para a gente descobrir a resposta. Jequitibá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então vai ser uma permutação de 9 elementos. E quantos repetidos tem? Pelo que eu estou vendo aqui é só a letra I, que tem 2 repetidas. Então eu vou botar aqui 2 repetidos. A fórmula disso, da permutação com repetição, vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, resposta, ó, letra B. Espero que você tenha gostado do vídeo, principalmente que você tenha entendido. E se isso aconteceu, a forma que você tem de retribuir comigo é simplesmente se inscrevendo no canal, como eu já falei antes, acionando o sino das notificações. E se você quiser me ajudar ainda mais, compartilhe esse canal com o pessoal da sua sala de aula, faculdade, grupo de estudos de WhatsApp, preparatório, com qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo possa ser útil para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo.